Iniciamos agora o nosso segundo vídeo de estudo sobre o Tratado Elementar. E hoje iremos mostrar de forma prática o que compõe os três corpos humanos, abrindo espaços para uma análise detalhada sobre a influência das nossas ações e escolhas nesses três corpos, melhorando seu entendimento sobre a meditação e o autoconhecimento. Espero que fiquem até o fim para o entendimento completo do assunto e o desenvolvimento da atividade prática. Desejo a vocês bons estudos e muita luz na caminhada ao conhecimento oculto. Nesse primeiro momento, trataremos de novo sobre um assunto complicado, a da composição do ser humano. Como seríamos capazes de analisar todos os detalhes da constituição anatômica e fisiológica desse ser sem falar na psicológica? Tanto do estudado quanto da mente de quem faz o estudo. E é importante ressaltar que o esoterismo sempre busca uma síntese de forma analógica e deixa o estudo dos detalhes para os seguidores das ciências analíticas. Não sou o detentor da verdade e estou aqui passando apenas uma das muitas compreensões do assunto. Então, geralmente para nós esotéricos, todos os órgãos do ser humano nos parecem constantemente ativos. Todos eles funcionam, palpitam e se manifestam sob mil aspectos e vibrações. Mas, quando chega a noite, o homem dorme. Os membros se descontraem, os olhos se fecham, o mundo exterior já não o afeta, e ele próprio também não afeta o mundo exterior. Durante o sono, aquilo que a gente chama de homem é incapaz de movimento, sensações e pensamento. O homem dorme, mas suas artérias pulsam, seu coração bate, seu sangue circula, seus órgãos digestivos continuam a trabalhar, e seus pulmões inspiram e expiram ritmicamente o ar que o mantém vívido. Seus membros ficam inertes, seu rosto fica imóvel, mas seu organismo funciona como se nada de diferente tivesse acontecido. Devemos então considerar que no interior do homem contém dois aspectos. O primeiro, um aspecto mecânico, que continua funcionando mesmo que ele esteja acordado ou dormindo. E isso trata-se do organismo propriamente dito. E o segundo, que é o aspecto intelectual, que só se manifesta quando ele está acordado. E a isso chamamos de consciência ou mente. Falando assim, o domínio do organismo parece tão claro quanto o da mente. Mas surge uma dúvida: o que acontece no organismo? Eu poderia controlar meu organismo como sinto controlar meus braços? E antes de responder, abro uma observação que tudo aquilo que depende da mente, como os membros, o rosto, a voz, os sentidos em geral, no momento do sono se encontram em repouso. Mas essas coisas apenas dão formato ao ser humano, ficam na periferia. É dentro do tronco, nos três segmentos que o constituem, sendo esses segmentos o abdômen, o peito ou a cabeça, que ocorrem realmente os fenômenos responsáveis pelo funcionamento automático da máquina humana. Como acontece em qualquer tipo de máquina, o organismo humano possui órgãos móveis, uma força matriz e uma faculdade que alimenta e renova essa força. Da mesma maneira, encontramos órgãos de determinado tipo no organismo humano como os pulmões, as artérias, os órgãos digestivos e outros. Movidos por energia nervosa, que percorre o sistema simpático. E essa grande energia, tanto quanto a vida de cada uma das células que constituem os órgãos, é mantida pelo fluxo do sangue arterial. Nesse modo, os órgãos, centros de atividade de diversas forças, como a nervosa motora e a regeneradora do sangue, são os princípios essenciais que formam a máquina humana em ação. Mas no momento que o homem desperta do sono, algo mais é acrescentado às forças previamente mencionadas. Os membros, que estavam em repouso, se movem. A face se mexe, e os olhos se abrem. O ser humano, antes deitado, se levanta e conversa. Uma nova vida se inicia, enquanto a vida orgânica prossegue mecanicamente. Esse princípio que acaba de surgir é em tudo, diferente dos anteriores. Tem os próprios órgãos no corpo, os órgãos com músculos de fibras estriadas. Tem um sistema nervoso específico, capaz de usar o corpo como o operário usa uma ferramenta, como um maquinista dirige uma locomotiva. Além de governar todos os centros e órgãos periféricos que antes descansavam. Esse princípio podemos chamar de mente consciente. Se fossemos resumir o que acabou de ser dito, é que há três princípios no homem. O que sustenta tudo, que é o corpo físico. O que anima e move tudo, formando os dois polos a partir de um único princípio, que é a alma.
E, finalmente, o que governa o ser inteiro, a mente. Os três princípios gerais que constituem o ser humano são o corpo físico, a alma e a mente consciente. Fazendo que o ser humano seja, no entanto, uma análise e o estudo de sua atividade física, emocional ou intelectual. A física sustenta todos os elementos e minerais constituintes do homem encarnado. Seu centro de atividade está no abdômen, e forma o princípio coesivo ou harmonioso do ser humano. O ser psíquico move todos os elementos constituintes do homem encarnado, como a respiração inconsciente, e é importante saber que o seu centro de atividade está na nuca. A mente, ao sintetizar e observar em si os três princípios anteriores, iluminada pela inteligência e servida pela vontade, governa o organismo todo. De forma prática agora podemos falar com certeza que o corpo físico são o esqueleto, os músculos e os órgãos digestivos, com seus auxiliares, que penetra e se conecta ao corpo astral pelas células sanguíneas, os órgãos circulatórios e seus auxiliares. No ser psíquico ele se une nos principais materiais do sistema nervoso ganglionar, os neuronídeos periféricos, e ele se complementa com a mente por todos os principais materiais do sistema nervoso central. Então, antes de prosseguirmos para o próximo tópico, temos que lembrar que é através do alimento que o sistema digestório decompõe, que os elementos materiais são renovados. É daí que a força central de ação e renovação do corpo físico se mantém presente no abdômen e é também, por isso que, o corpo material humano se manifesta na mente consciente através das necessidades. E agora iniciamos o tópico sobre o corpo astral, força essa que anima os elementos constituintes do ser humano. Sendo assim, podemos crer que o corpo astral é o duplo exato do corpo físico. Ele forma uma realidade orgânica e possui órgãos físicos, os centros de atividade e as locações. Os órgãos físicos, especificamente ligados ao corpo astral, são os órgãos respiratórios e circulatórios, com todos os seus auxiliares. O centro de atividade para o corpo astral é, então, o peito, onde suas funções orgânicas são mantidas graças à influência do ar externo, que é transformado pelo sistema respiratório e pela energia vital fixada nas células do sangue. O sistema circulatório difunde energia vital por todo o organismo e provê o ser psíquico com os ingredientes necessários à produção de energia nervosa. E lembre-se que o corpo astral, dirigido por sentimentos, manifesta-se na mente consciente por meio da emoção. A próxima análise é sobre o ser psíquico, o que move todos os elementos que constituem o organismo humano. O ser psíquico é, propriamente falando, o refinamento e a concentração do corpo astral. O corpo físico possui seus próprios órgãos de circulação e atividade. Os órgãos físicos especificamente ligados ao ser psíquico são os que constituem o sistema nervoso periférico e todos os seus auxiliares. O centro de atividade do ser psíquico é a nuca, e aqui se abre uma análise para você que achava que era o centro do peito. Suas funções orgânicas são mantidas graças à energia vital produzida pelo sangue transformada pelo cerebelo em energia nervosa. O sistema nervoso da vida orgânica difunde movimento pelo organismo, por exemplo, o bater do coração e supre a mente consciente, com os elementos necessários à elaboração do pensamento. O ser psíquico, guiado pela intuição, manifesta-se na mente por meio da inspiração e destaco aqui a importância da intuição como um guia para o ser psíquico, que, por sua vez, influencia os processos mentais, potencialmente levando a estados de compreensão mais profunda e uma nova forma de criatividade. E por último iremos falar sobre como a mente mortal governa o ser humano como um todo. O que sente, o que pensa e o que quer, resultando na unidade de consciência. No ser humano, o domínio de atividade da mente é claramente definido por um centro de atividade e por determinados órgãos condutores. Os órgãos físicos especificamente destinados à mente são aqueles que constituem o sistema nervoso central ou consciente, com todos os seus auxiliares. Assim, o centro de atividade da mente é a cabeça. O corpo físico fornece a matéria para o sistema nervoso consciente. O corpo astral fornece a energia vital que anima essa matéria. E o ser psíquico fornece a energia nervosa para que ele haja. Além disso, é super importante ressaltar que cada um dos três princípios provê a mente com um ou mais órgãos dos nossos sentidos. O corpo físico fornece à mente os sentidos do tato e do paladar. O astral, o sentido do olfato. E o ser psíquico, os da audição e da visão.
Esses diferentes sentidos fornecem à mente vínculos, entendimento e a concepção com o mundo exterior. A mente também está em contato com o ser interior que se manifesta a ela por meio de impulsos sensoriais, emocionais ou intelectuais. Importante salientar que é por intermédio da medula espinhal que ocorrem as comunicações entre cada um dos 3 centros orgânicos do ser humano: o abdômen, o peito e a cabeça. Entramos agora na parte prática, onde entenderemos que a essência da mente consiste na liberdade de ceder ou resistir aos impulsos oriundos do ser interior. Essa faculdade primária é que constitui, em essência, o livre-arbítrio. A mente, embora independente dos 3 centros orgânicos, atua sobre eles, mas de maneira indireta. A mente não pode modificar diretamente as funções dos órgãos digestórios, mas tem poder para escolher seu alimento. A boca, entrada para o abdômen, depende por completo da mente e tem o paladar como auxiliar sensorial. A mente não pode modificar diretamente as funções dos órgãos circulatórios, mas tem o poder de escolher seu meio respiratório. E as narinas, entrada para o peito, dependem da mente, tendo o olfato como auxiliar sensorial. O resultado é que a mente pode modificar voluntariamente a constituição do corpo físico alterando, de maneira apropriada, seu alimento, que define na primeira fase da prática mágica. E pode agir também sobre o corpo astral afetando o ritmo respiratório e modificando o ar externo, respirado com determinados perfumes, que define a segunda fase da prática mágica. Por fim, a ação da mente sobre os olhos e as orelhas permite-nos desenvolver a clarividência e a clareaudiência conscientes, que define a terceira fase da prática mágica. Por meio do alimento, do ar respirado e das sensações, a mente atua sobre o ser interior. Por meio dos membros, atua sobre a natureza. Os ouvidos, os olhos e a boca se juntam aos membros na atuação consciente da mente, não sobre a natureza, mas sobre outros homens e o mundo exterior. Sobre o não-eu. Aquilo que sente e aquilo que quer estão em relação direta com os órgãos corporais, mas, em contrapartida, aquilo que pensa os controla. As ações do abdômen sobre o não-eu, ou o alimento, resultam no quilo. As ações do peito sobre o não-eu, ou o ar, resultam na energização do sangue. As ações da cabeça sobre o órgão, ou a sensação, resultam nas ideias. Assim, te faço uma pergunta: qual é o resultado da ação da mente consciente sobre o ser interior e o mundo exterior? Todas as possíveis. A mente é o próprio limite da própria realidade, onde a própria realidade não se tem limite na mente. O todo é mental. E aqui que indico a primeira ação mágica do nosso canal, o controle mental através da alimentação e respiração. Esse controle se dará pelo controle de outros 2 pontos, a sensação da mente sobre o próprio corpo físico e seus sentimentos, como o controle da sua respiração, onde se faz o controle mental do seu astral. A alimentação tem que significar para você a composição do que te mantém como composição em matéria. Indico que por 7, 14 ou 21 dias você realize uma desintoxicação alimentar. Deixo à tua escolha a definição do que significa para ti a desintoxicação alimentar, que seja por exemplo parar de comer carne, ou se alimentar de apenas uma fonte de alimento, seja raiz, verdura ou frutas. O importante aqui é analisar o comportamento de seus corpos longe de certos tipos de alimentos ou de hábitos alimentícios. A partir do primeiro dia de sua desintoxicação, você já pode experimentar a prática meditativa, que tem como objetivo acalmar sua mente consciente para o conhecimento dos outros 2 corpos, o físico e astral. Mas o que define o estado meditativo? Como posso alcançar esse estado? Talvez nesse momento você já tenha uma ideia de como pode chegar a esse estado controlando os 3 corpos, mas reforçarei para aqueles que precisam de uma definição e estímulo mais palpável. Primeiro, sentaremos com a coluna ereta, encurtando a ligação dos 3 corpos, a médula espinhal, facilitando a comunicação entre eles. Fecharemos os olhos para evitar sinais visuais. E indico que onde escolha para iniciar essa meditação, não tenha estímulo de sons, não sejam lugares barulhentos e que tenham outros estímulos. Mas, por que devemos evitar esses sinais? Porque para que conheçamos o corpo astral e a ligação das polaridades, teremos que esquecer do ser psíquico e focarmos na interação do corpo físico com o astral. Com os olhos fechados, daremos o foco em escutarmos a nossa respiração,
e sentindo essa respiração penetrar em nossos pulmões, imaginaremos a composição de nosso corpo astral, um corpo puramente energético em volta de toda a nossa pele. As inspirações e expirações do ar, indico que seja nesse primeiro momento somente pelo nariz. Sendo as inspirações profundas e expirações lentas, onde você não siga o corpo pedindo por mais velocidades entre as trocas, mas sim que controle o teu corpo com a sua respiração. Traga a calma e a segurança para sua mente, que pouco a pouco vai ficando com menos ideias, mais calada, onde o único foco seja preencher e desencher o seu corpo com a caixa presente no ar. Com sua mente em mais silêncio, focada em sua respiração, solte o corpo, começando dos músculos perianais até a sua testa, siga a velocidade da sua respiração, sinta que a caixa que preenche o ar traz esse relaxamento completo ao seu corpo. A partir de agora, a interferência de sua mente consciente sobre os músculos do corpo e sobre a concentração do seu corpo astral pelo ser psíquico é mínima, o que permitirá que a fluidez da sua consciência passe pelos planos corpóreos, onde sentirá seu coração e suas emoções com um maior controle e entendimento. Sendo agora capaz de entender os batimentos do coração enquanto sente-se uma pessoa amada ou quando tem medo. Trazendo um autoconhecimento e controle para suas ideias e intuições, desenvolvendo em si o caminho para a alma do mundo e o conhecimento dos seres de mais elevadas energias. E fique tranquilo caso não consiga chegar a esse entendimento nas primeiras vezes, é totalmente normal e compreensivo, visto que nossa mente física e consciente segue também as leis da física e as leis herméticas. Esse é o primeiro desafio prático que deixo aqui para vocês. Espero que gostem. E se sentirem a necessidade de mostrar esse caminho a alguém, que façam de boa vontade. Se conheçam, busquem fielmente o caminho do autoconhecimento e se façam 3 em 1. Que seus corpos, corações e mentes, criem, sintam e aproveitem o amor universal. Até o nosso próximo encontro.